live. Tudo bem? Quem será o nosso terceiro membro? É a famosa. Vocês conhecem a famosa Mariana? Eu não tinha esquecido dele. E depois do adeus. E depois do adeus, pois. E saber quem sou, o que eu faço. Exatamente. O que é que se passou hoje na Assembleia? Vi qualquer coisa que foi convidado a falar. O que aconteceu? Qualquer coisa com a doação. Sobre Mas não sei o que é que se passou. Era a discussão. A discussão que nós temos, não sei o que. Um tema de ruptura. Temos que ir para aqui, não? Ruptura. Hã? Temos que ir para aqui. Temos que ir votar. Tá bem. Temos que ir votar. Uma lista única. Está tudo bem? Viva? Já. Não. Vai começar agora. Vá. Até já, abraço.
Boa noite. Não, hoje não vale a pena. Não, sente-se. Não, é o caso do outro. O outro é que não fizemos substituição, é isso que eu estava a dizer. Mas não, nós somos duas assembleias distintas. Por isso. O outro está a acabar agora. Por isso. Aquele senhor de óculos está ali. Boa noite. Vamos dar início à sessão. Antes de... Eu queria mencionar que temos 3 posses hoje. O Sr. Luís Jesus Pimentel de Castro, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Berta Ferreira Alves, pelo Bloco de Esquerda também, e o Sr. João Carlos Pinheiro da Silva, pelo CDS-PP. Tomaram posse hoje. A segunda questão, queria referir, eu tinha mencionado na anterior Assembleia que nós iríamos hoje fazer apenas uma Assembleia, porque é que estamos a fazer 2? É que depois de ter verificado melhor a lei, é que na Assembleia anterior só podem participar os membros eleitos diretamente e não os presidentes de junta. E por isso nós teríamos 2 universos numa mesma Assembleia que não fazia sentido e por esse motivo estamos formalmente perante 2 Assembleias Municipais. É uma confusão, mas é a única solução possível. Obviamente só será paga uma senha de presença por razões óbvias, mas estaremos formalmente perante estaremos formalmente perante 2 Assembleias Municipais. Dito isto, como sabem, sendo uma sessão extraordinária, não temos período antes da ordem do dia, mas temos a intervenção do público. E temos uma inscrição, Sra. Alexandra Marques Coelho. Faz favor, minha senhora, tem o microfone aí. Faz favor. Aí, não, ali. Aí. Exato. Pode ajustar o microfone. Muito obrigada. Vitor, ajuda a senhora, por favor. Penso Não que... é necessário, creio que obrigado. é audível. Okay, muito obrigado. Muito boa noite a todos, Sr. Secretário, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e demais membros da Coelho. Eu represento um condomínio da área residencial do edifício Horizonte, na Rua de Lisboa, número 5, no Estoril, que é precisamente uma lateral do Casino do Estoril. Este condomínio tem vindo desde março de 2011 e em referência a um processo similar ES 1742 da DLAE, a Divisão de Licenciamento das Atividades Económicas, mais concretamente, a insistir continuamente pelo encerramento de um estabelecimento comercial, uma denominada discoteca 60 Club, que funciona e está aberta na presente data e até à presente data de modo ilegal no mesmo edifício referido, portanto, edifício Horizonte, na Rua de Lisboa, Estoril. Pretendemos, se me permitem o termo, e de uma forma simples e tão somente, e cremos que é efetivamente execuível, que a Câmara faça cumprir e respeitar os vários ofícios que foram emanados pela própria Câmara e a decisão final proferida para o encerramento definitivo deste estabelecimento, decisões essas que até à presente data não foram respeitadas. Decisões que, obviamente, desrespeitadas por este espaço comercial e por quem o gere, mas que os mesmos intervenientes, quer a gerência, quer os sócios, foram devidamente notificados destas decisões camarárias, quer dos ofícios, quer do despacho final de encerramento do estabelecimento. Persistem na desobediência às ordens emanadas pela Câmara Municipal, Câmara que, no nosso modesto entendimento, deve fazer cumprir aquilo que foi decidido pela mesma instituição e que, a nosso ver, muito modestamente e de forma incompreensível, para nós, até à presente data, e daquilo que é do nosso conhecimento, efetivamente não consultamos este processo similar
nos últimos dias, mas daquilo que é efetivamente o nosso conhecimento até muito recentemente, novembro, dezembro de 2013, portanto, há pouquíssimos dias, estas decisões não foram respeitadas e não foram cumpridas por quem devem ser. De realçar ainda e por último que os condóminos residentes, inclusivamente tenho comigo a administradora interna e a administradora externa, mas relativamente aos condóminos residentes, portanto, estas decisões e estes ofícios, no nosso entendimento e legalmente, devem ser cumpridos, até porque, e em termos, enfim, se me permitem, de uma certa moralidade, há condóminos que há quase 3 anos, desde março de 2013, estão em permanente sofrimento, o que é compreensível, porque esta discoteca funciona ilegalmente até às 5, 6 horas da manhã. Há conhecimento da PSP, há conhecimento da ASAI e há conhecimento da Câmara, com ofícios e o despacho final que, repito, não foi cumprido. Portanto, os residentes, e para terminar, têm uma média de idade que se situa nos 60 anos de idade e há vários com doenças oncológicas, pelo que pedimos a intervenção máxima desta Câmara e dos presentes, na medida do possível. Nós temos para distribuir, por parte da administradora interna e da administradora externa, alguns apontamentos sucintos, muito sucintos, e também uma pasta com toda a documentação mais que suficiente ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigada. Muito obrigada, minha senhora. Eu peço ao Sr. Vítor. Não, tem que me dar a mim. Tem que me dar a mim que nós depois faremos a distribuição. Exatamente, sim. Como diz? Normalmente. Obrigada, desculpe. Está bem. Nós faremos depois essa distribuição. Entregue. Sim. Ok. Muito obrigado, minha senhora. Sr. Presidente, não temos nenhuma outra intervenção no público. Não sei se o Sr. Presidente quer usar a palavra. Faça favor. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Mesa, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presidentes de junta, também o público aqui presente. Em relação a esta última intervenção, dizer o seguinte: eu pessoalmente não conheço o caso, mas já tomei aqui a devida nota e depois também já fizeram entregar aqui os documentos, e portanto não irei falar de uma coisa que não sei, apenas e só dizer-lhe que a partir da manhã eu vou entrar em contacto com a nossa Polícia Municipal, com o Departamento de Fiscalização, para obter os dados que há pouco ouvi. Portanto, já haverá notificações da Câmara, já haverá toda uma questão. Percebi também que o condomínio não terá autorizado e, portanto, não tendo sido o prédio licenciado com essa atividade, era necessário que o condomínio desse autorização para mudança de uso. Portanto, quanto eu percebi, isso não foi feito. Portanto, isso inviabiliza qualquer licenciamento que, porventura, não tenha sido dado. Portanto, ou seja, não há licenciamento. Mas, como eu disse, enfim, amanhã irei me pronunciar. Está aqui o vereador Nuno Piteira Lopes, está a tentar tirar já alguma informação, mas é ele que tem a parte do licenciamento económico e também já tomou a devida nota. Só deixar uma nota que já agora serve para informação em geral. A lei portuguesa tem um conjunto de mecanismos que normalmente defende, a meu ver, demais os infratores. E, portanto, é mais fácil cometer uma infração do que, por vezes, nós fazermos agir a lei sobre essa mesma infração, porque temos uma legislação que dá muitas garantias e, portanto, admito que os procedimentos administrativos e os procedimentos até policiais se possam confrontar com esse garantismo que se tem que dar, que a própria lei concede a quem comete infrações. Mas, como eu disse, o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, que é este senhor que está aqui do meu lado direito, irá depois ficar com o vosso contacto, pelo menos amanhã, dar-vos conta do que, entretanto, nós apurámos e do que pretendemos poder fazer
depois de ter todo o cenário perfeitamente identificado. Fica só o contato das segundas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos entrar na ordem do dia. Eu, antes disso, esqueci-me de dizer no início, mas como é tradição nesta Assembleia, faltando um elemento da mesa e tendo a mesa quórum, é substituído por um elemento do mesmo partido e, por isso, o Dr. Pires Lima foi substituído pelo Dr. Jaime Pinho Almeida e, se não houver nenhuma objeção, mantemos essa tradição. Vamos prosseguir. Muito obrigado. Sr. Presidente, entramos no primeiro ponto. A ordem de trabalhos, eu penso, Sr. Presidente, depois esclareça-me, o primeiro ponto foi retirado. Sr. Presidente, faça favor. Penso que já houve informação sobre esta matéria, entretanto decorreu já período depois da última Assembleia Municipal e nós mantemos a proposta, portanto é basicamente discutir. Se houver alguma dúvida sobre essa matéria, teremos todo o gosto em esclarecê-la, mas ela de facto é explícita naquilo que se propõe. Sr. Presidente, eu não percebi. A proposta mantém-se, o ponto número 1. Não, peço desculpa. Como foi referido, não, pensava que já estava a falar sobre o ponto número 2. O ponto número 1, houve, entretanto, alterações legislativas e, portanto, foi adiado para poder sofrer as alterações que venham a corresponder a essas alterações legislativas a nível nacional, para que, agora, quando saia o regulamento, não fique desde logo desatualizado perante a lei portuguesa. Portanto, ele está retirado e mantém-se em sede de comissão. Exatamente, Sr. Presidente, eu corrigi-me, não foi retirado, foi adiado, por isso simplesmente é verdade. Bem, passamos ao segundo ponto da ordem de trabalho. Sr. Presidente, quer introduzir esse ponto? Faça favor. Peço desculpa, mas já o acabei por introduzir, pensando que estava a falar já no segundo e afinal estávamos ainda no primeiro. Não tenho mais a acrescentar. Muito obrigado. Alguma pedido de intervenção? Sr. Deputado Vasco Graça, faça favor. Municipais e boa noite ao público aqui presente. Este ponto refere-se à indicação dos representantes do município nos Conselhos Gerais dos agrupamentos de escolas. O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas é um órgão de administração e gestão escolar a quem compete a direção estratégica dos agrupamentos. É um órgão que tem grande importância no funcionamento dos agrupamentos, isto é, no funcionamento do conjunto das escolas de cada concelho. Compete a este órgão, desde logo, a escolha do diretor do agrupamento, a aprovação dos projetos educativos dos agrupamentos, dos planos anuais de atividades e os regulamentos internos, entre outras atribuições. Sendo um órgão de direção estratégica, todavia, é um órgão que reúne 2, 3, 4 vezes o máximo por ano, digamos. Neles estão representados a comunidade educativa, professores, portanto, pessoal docente e não docente, estudantes, a comunidade, através de diversas entidades, e o município. Dizer também que, havendo 12 agrupamentos no Conselho, pretende-se aqui que o município indique 33 representantes. E a proposta que nos é apresentada é que estes 33, que estas representações sejam asseguradas por um conjunto de técnicos, de funcionários da Câmara, cujos nomes vêm indicados na proposta. É também proposto que uma destas representações uma destas em cada agrupamento, seja assegurada pela respectiva Junta de Freguesia. Bom, desde já esta questão da representação da Junta de Freguesia nos agrupamentos da sua área parece-me perfeitamente adequado. Todavia, gostava de chamar a atenção para a importância que tem este órgão na arquitetura da administração e gestão educativa. Quem conhece um pouco do que tem sido a evolução desta matéria e as perspectivas, enfim, acerca da descentralização, da autonomia educacional, sabe
que este órgão, este Conselho Geral dos Agrupamentos de Escola, tem uma particular importância porque é, neste momento, o espaço privilegiado de articulação entre o município e as escolas. Sabe que este é o espaço onde, por um lado, o município melhor se pode aperceber das realidades das escolas e é também o espaço onde o município pode ter alguma influência efetiva no funcionamento das escolas. É o espaço por excelência de articulação de projetos, de perspectivas educativas e onde se pode dar alguma dimensão municipal à estratégia educativa que é prosseguida nas diversas escolas do concelho. E estou a chamar a atenção para estes aspectos porque sou levado a crer que o município de Cascais não tem em devida atenção a importância que estes 12 Conselhos Gerais de Escolas podem ter para a arquitetura de uma política educativa municipal. Penso que a representação pela qual o município se deveria fazer representar nestes conselhos municipais deveria ser claramente de natureza política e não de natureza técnica. Não estou a minorar o papel dos técnicos, não estou a fazer nenhuma avaliação, antes pelo contrário, dos técnicos, que seguramente são pessoas estimáveis e respeitáveis, que aqui são propostos, mas penso que esta matéria, se é que a autarquia, se é que o município de Cascais tem alguma perspectiva de construir uma estratégia para a educação, penso que esta sua representação nos Conselhos Gerais de Escola deveria ser avaliada de uma outra forma. Penso também que se justificaria encontrar aqui uma consensualização entre todas as forças políticas. Creio que a matéria educativa, a nível local, é suficientemente complexa, mas também suficientemente importante para que se procurem encontrar consensos, estratégias coordenadas e visões o mais convergentes possíveis e que, naturalmente, a articulação com estes Conselhos Gerais de Escola é, neste momento, o espaço importante e um espaço, diria até fundamental, dada a situação em que se encontra o Conselho Municipal de Educação, eu diria, repito, o espaço fundamental para uma consensualização de perspectivas. E, nesse sentido, julgo que todos ganharíamos, e seguramente Cascais ganharia, se esta matéria fosse mais detalhadamente analisada e, portanto, sugerimos que ela possa baixar à Comissão de Educação ou uma outra forma que se entenda nesta Assembleia encontrar para uma resposta mais consistente. Dizer também, já agora, que a resposta que os vários municípios dão a esta sua competência é, obviamente, diversificada. Enfim, não há aqui, mas isso é uma pecha, digamos, do municipalismo português, é a diversidade de perspectivas e, enfim, os níveis muito diversificados de maturidade que têm acerca da sua intervenção nesta área. Mas, apesar de tudo, há claramente uma prevalência da representação política nestes órgãos, havendo até alguns que têm o cuidado de que essa representação política seja diversificada e, portanto, que haja as várias forças políticas, encontrem uma forma de que as várias forças políticas se entendam e participem nestes órgãos. Há várias soluções. Julgo, repito, que esta que aqui foi encontrada dá uma indicação errónea, quer para as escolas, quer para o conjunto da comunidade, acerca da importância que o município pretende atribuir à educação no concelho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes já a palavra à Sra. Deputada Patrícia Salvador, eu queria mencionar o seguinte. Por erro da mesa, intensivo, nós estamos a distribuir boletins de voto e uma urna, nomeadamente que a proposta da Câmara nesse aspecto não era clara, mas já esclarecemos isto. O que nós vamos votar não é os nomes, que isso é competência da Câmara, é a delegação nas juntas de freguesia. Houve aqui um erro que assumimos da nossa parte.
a proposta, ao ler a proposta pensámos que também elegíamos, mas não é, é pura e simplesmente a delegação de competências. Por isso é esquecer o boletim de voto, tínhamos até ali uma urna, é pura e simplesmente a delegação de competências e não a nomeação ou a indicação dos membros, que isso é competência exclusiva da Câmara, só para esclarecer este aspecto. Sr. Deputada Patrícia Salvador, faça favor. Boa noite a todos, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, caros deputados e excelentíssimos munícipes. Nós íamos fazer a intervenção, mas uma vez que já não tem a ver com os nomes, e era só isso que, não que nós tivéssemos nada contra as pessoas que foram nomeadas, nem contra as suas habilitações, tinha só a ver com uma maior abrangência e um maior número de nomes para as listas. Uma vez que já não se trata desse assunto, retiramos o nosso... O facto de ser de competência da Câmara a indicação, a Assembleia tem sempre competências para sugerir o que quiser, por isso pode fazer a intervenção à mesma. Pronto, ok. Então, já agora fica aqui a sugestão de uma maior abrangência de nomes para estas listas, uma vez que a escola é um assunto que nos interessa, a educação, o ensino é um assunto que nos interessa muito e que interessa a todos, porque é uma das bases da nossa sociedade. E convém ser representada, como as decisões que são tomadas são importantes sempre, e quanto mais for abrangente a lista, maior é o número de contribuições e mais ricas são as contribuições para este assunto que é tão importante. E só ia no sentido deste maior leque de abrangência de nomes a nossa intervenção, e era só isto a que nos opunhamos, não aos nomes em si que foram apresentados. É só. Boa noite. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Teixeira Lopes. Sr. Presidente em exercício, Sr. Primeiro Secretário, Sra. Segunda Secretária, Sr. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, a todos os deputados da bancada, portanto, que está à minha frente e também à nossa bancada, os meus cumprimentos aos Srs. Presidentes de Junta e à Sra. Presidente de Junta e a todo o público aqui presente. Eu venho aqui expor o seguinte. Eu tive 3 mandatos como Presidente da Junta Freguesia de Alcabidez e como tal era representante como entidade, como sendo Presidente e como representante da Junta Freguesia nos conselhos e sempre levei muito a sério essa posição, até porque a facilidade de interlocução entre os conselhos diretivos e a Junta de Freguesia, quantas e quantas vezes não resolveu problemas que, efetivamente, se não tivesse lá não eram resolvidos. Agora, eu em relação aos nomes que estão propostos, e conheço todos eles, e aqueles que atuaram dentro da área da Freguesia de Alcabidez e nos acampamentos da Freguesia de Alcabidez, eu devo dizer que os funcionários da Câmara, técnicos de Educação e da Divisão de Educação, sempre representaram a Câmara excelentemente, sempre opinaram, sabendo aquilo que estão a fazer, e como tal, eu digo, foi uma excelente colaboração pelos nomes, alguns deles que representaram e que eu assisti nestas reuniões, alguns deles até ajudando e colaborando excepcionalmente bem com os conselhos diretivos. Portanto, na nossa ótica, eu entendo que os nomes elencados e as posições, tanto da Junta de Freguesia como dos técnicos que estão nesta lista, mas não vamos votar a lista, o que é certo é que sempre representaram e sempre ajudaram os conselhos diretivos naqueles onde eu tive e nas reuniões onde eu assisti. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, Sra. Deputada Virgínia Bernardino, por favor. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa em exercício e respectiva mesa. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara e vereadores, colegas, estimado público. Em primeiro lugar, quero saudar esta delegação da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia para a representação de um elemento nos Conselhos Gerais. De facto, os Conselhos Gerais são um órgão importantíssimo no funcionamento da escola. Eu tive a honra de ser eleita Presidente do Conselho Geral da Secundária de Cascais, facto que muito me honrou
e com quem trabalhei muito bem, queria dizer que os nomes que vêm nesta lista e que, enfim, eu conheço, e não é isso que estamos aqui a discutir, mas que são pessoas fantásticas, profissionais, fabulosos e que deram muito do seu tempo e do seu saber para que as escolas funcionassem como deve ser. Eu acho que o que as escolas menos precisam neste momento em qualquer outro momento, é de serem politizadas. O que as escolas precisam é de terem técnicos e pessoas que as ajudem a funcionar e que percebam o que estão a fazer. E, portanto, é isso que eu acho que tem que acontecer. Relativamente à intervenção da minha colega deputada sobre a abrangência, não consigo perceber, porque, de facto, não só vão estar representantes, elementos funcionários da Câmara, como de todas as juntas de freguesia. Portanto, eu acho que mais abrangência do que isto é difícil. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos. Sr. Presidente da Mesa, estimados colegas da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, membros da Assembleia Municipal, estimados munícipes. Eu, depois da primeira intervenção que ouvimos sobre este ponto, não podia deixar de vir aqui dar os parabéns à Câmara e reforçar o sentido da proposta que nos foi apresentada, ainda que o que vamos deliberar seja indireto e não seja propriamente os nomes. Mas aquilo que eu gostaria de vir aqui dizer é que entendo que há política o que é da política, há sociedade o que é da sociedade. E num momento em que muitos portugueses se vão afastando das eleições e da vida do dia-a-dia do país, precisamente pela falta de motivação, eu penso que esta proposta vai no sentido de motivar a sociedade civil e, portanto, é um primeiro ponto pelo qual eu vejo com bastante agrado esta proposta que a Câmara está a apresentar. No segundo aspecto, e dizendo que acompanho a intervenção do Partido Comunista aqui, da CDU, relativamente à abrangência, mas eu também apoio esta proposta precisamente pela abrangência. Eu, como muitas pessoas desta sala, tive o prazer de conhecer muitas das pessoas que vão ser indicadas para estes cargos. São pessoas, muitos deles, pais de crianças em idade escolar, portanto, têm um contacto direto com a realidade onde vão ficar inseridos. São técnicos da área de capacidade reconhecida, como já aqui foi dito, e, acima de tudo, são pessoas que têm uma visão de sociedade, independentemente da visão política que possam ter, até porque muitos deles, sendo apartidários ou podendo ter conotação política, pelos lugares de relevo que ocuparam até já na Câmara, têm trabalhado com todas as variações, independentemente dos partidos que essas variações representam. Quem foi vereador sabe do que é que eu estou a falar, porque também conhece, como eu, muitas das pessoas que estão a ser indicadas. E, portanto, precisamente pela abrangência, por entender que é uma área em que devemos atribuir a primazia à sociedade civil, eu penso que é nestas apostas que podemos dinamizar a sociedade e, portanto, dou os parabéns pela indicação dos nomes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ribeiro da Fonseca. Muito boa noite, Sr. Presidente em exercício, à mesa executiva da Câmara, Sr. Presidente, caros colegas, público. Em primeiro lugar, eu queria dizer que penso que o que estamos aqui, ou o que vamos votar, é a delegação por esta Assembleia nas juntas de freguesia para serem representadas no Conselho Geral dos Agrupamentos de Educação. Portanto, se não estou enganado, este é o tema em discussão e em decisão que aqui nos é trazido hoje. E, portanto, é só isto é só sobre isto que nos compete tomar uma decisão. Fazendo uma nota pessoal sobre o tema em geral que já foi levantado, eu pessoalmente penso que a educação é um tema que não deve servir de arma de arremesso político. A educação é um tema sério demais que deve estar nas mãos e só das pessoas que têm competências adequadas a tratar do assunto. Tanto quanto sei, o Executivo da Câmara
a quem competia, ou a quem compete a nomeação ou a escolha de nomes para este processo, tomou uma decisão baseada naquilo que é hábito e é regra que vem de trás e que, aliás, é praticada na esmagadora maioria, para não dizer na totalidade dos municípios, pelo menos tanto quanto sei, aqui na área metropolitana de Lisboa. Eu aceito que o tema pode ser uma matéria de uma discussão interessante, aceito que é discutível e é interessante que seja considerado até que ponto é que devemos fazer aberturas da competência técnica aos conceitos da política e até que ponto é que a política se deve submeter à competência técnica. Mas como esse não é hoje o tema que nos traz aqui a discussão, queria dizer que, pela minha parte, estou de acordo com a proposta do Executivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhum pedido de intervenção. Eu irei dar a palavra ao Sr. Presidente, caso pretenda responder a algumas das questões. Faça favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só, enfim, esclarecer algumas questões que me parecem ser pertinentes nesta matéria. Em primeiro lugar, situar, porque para quem nos ouve também convirá a ter presente de que a Câmara Municipal de Cascais tem direito a indicar por Conselho Geral de Agrupamento 3 elementos. Desses 3 elementos, a Câmara está a indicar 2 e está aqui a propor que um deles seja delegado na Junta de Freguesia respectiva da sede do agrupamento. Aliás, matéria que assim tem sido, este procedimento tem sido seguido nos anos anteriores e não tem levantado qualquer tipo de dúvida, de polémica, de proposta alternativa, seja do que for. E, portanto, eu gostaria de dar conhecimento à Assembleia Municipal do seguinte: de alguns exemplos de representação de câmaras nos Conselhos Gerais dos agrupamentos de escolas. E tentámos ser tão abrangentes quanto também próprios maiorias que governam essas câmaras. No caso de Oeiras, de Sintra e de Amadora, a representação é assegurada só por dirigentes e técnicos da área da educação e, nesses representantes, não há nenhuma delegação nas juntas de freguesia. Portanto, ou seja, Oeiras, Sintra e Amadora, só técnicos e não tem juntas de freguesia. Lisboa. A representação em cada um dos 32 agrupamentos de escolas está entregue a um técnico superior do Departamento de Educação e a um representante de cada junta de freguesia. Não tem também previsto, tal como em Oeiras, Sintra e Amadora, a participação de qualquer vereador. Almada é a única destes exemplos em que a representação é assegurada pelos vereadores com pelouros e com funções executivas. Portanto, ou seja, é um vereador com pelouros, mas que fará parte da maioria que dá sustentação à Câmara. Mas delega igualmente parte dessa representação nas freguesias. Loures. A representação do município está entregue exclusivamente ao Departamento de Educação, que se faz representar por técnicos superiores e assistentes técnicos, e no atual mandato, segundo a informação fornecida, a deliberação do Executivo irá prever que a vereadora possa substituir um dos representantes do município, desde que considere útil a sua presença. Ou seja, a senhora vereadora, que tem o pelouro da Educação em Loures, admitirá pontualmente, portanto, essa representação é feita por um técnico da Câmara, de forma geral, e pontualmente ela avocará essa representação, se assim considerar útil. As juntas de freguesia só estão presentes se forem cooptados como representantes da comunidade local, ou seja, a Câmara não delegou também nas juntas de freguesia essa mesma representação. Este é o quadro da área metropolitana de Lisboa, do qual nós, de facto, não estamos fora de tudo isto. Dizer ainda que, por via do procedimento que estamos a propor ser exatamente igual ao procedimento anteriores, dos anos anteriores, e que não levantou qualquer tipo de polémica, muitos dos quadros da Câmara, que são pessoas que já estão nos Conselhos Gerais das Escolas há bastante tempo, porque são funcionários da Câmara Municipal de Cascais, são quadros superiores da Câmara Municipal de Cascais, técnicos superiores, perdão, e que já há muito tempo fazem o acompanhamento, daí que os seus presidentes de junta há pouco se referiam, os conhecerem, porque de facto já há muito tempo
que eles estão nestes Conselhos Gerais. No mandato anterior, apenas e só num agrupamento de escolas, a senhora vereadora se fez representar, portanto era ela uma das representantes da Câmara e o outro era técnico da Câmara. Neste mandato, o que se irá passar é que serão técnicos da Câmara e o senhor vereador avocará, tal como há pouco referi em relação a Loures, avocará-se se entender que em qualquer um dos agrupamentos possa, num determinado momento, haver razões para que seja ele que esteja presente no Conselho Geral. Portanto, não estamos a fazer nada de diferente. O que se poderia colocar aqui, em causa, era se a Câmara deve ou não delegar nas juntas de freguesia. E é isso até que vamos votar nesta proposta. E aí, tanto quanto eu entendi, não há sequer nenhuma dúvida, nem nenhuma discrepância em relação ao que estamos a propor. Também diz-lo que a ligação e a premente ligação entre a Câmara e os agrupamentos de escola é assegurada por muitas outras formas que não passam pelo Conselho Geral. Mal seria se a ligação da Câmara às escolas e a coordenação da Câmara com as escolas fosse feita apenas e só, ou assentasse essencialmente na representação que tem no Conselho Geral. Até porque, como sabemos, um Conselho Geral reunir-se-á 3, 4 vezes por ano. Portanto, já estou a ir por excesso, porque até é menos. E, portanto, o que nós temos, de facto, é uma presença com outros modelos de funcionamento muito próximo das próprias escolas do Conselho. Ainda para mais, quando são vários os programas que vão muito para lá do aspecto curricular, o ponto de escuta, questões ligadas a plataforma Saúde na Escola, que ainda agora há pouco tempo mereceu um prémio ao município de Cascais pela forma como ela é orientada e como é que ela é gerida juntamente com a escola. Portanto, são muitos outros os programas que não são curriculares, portanto, nem sequer são normais realizarem-se e que nós temos essa presença também na própria escola. Já para não falar de que, e é sabido, a Câmara Municipal de Cascais contratou junto do professor Joaquim Azevedo, da Universidade Católica do Porto, um estudo que já foi apresentado e que está neste momento em negociações, da forma como poderemos sim dar outro tipo de enfoque à matéria do ensino no Concello de Cascais e que passa por a criação de uma administração local de educação e formação, porque são outras matérias que se colocam aqui, não vou agora estar a abundar, mas aqui hoje temos que olhar para a questão da educação também numa vertente de formação e numa vertente de ensino, não só o curricular, mas o técnico-profissional, e, portanto, isso temos vindo a desenvolver bastante no Concello de Cascais, não tanto quanto gostaríamos de um dia vir a ter, e chegaremos lá certamente, mas essa ALEF, essa Administração Local de Ensino e Formação, permitirá ainda articular de uma forma mais eficaz e mais eficiente a ligação de todos os agentes que têm diretamente a ver com a componente de educação. Ao ponto dessa proposta, obviamente, ter sido consensualizada não só com todos os agrupamentos de escolas, que é uma experiência positiva do Concello de Cascais há larguíssimos anos, como também, para além de ter sido consensualizada, teve também a participação da própria comunidade escolar de cada um desses agrupamentos. Portanto, isso sim é que é ter uma perspectiva sobre como é que queremos ter esta ligação da escola à própria comunidade e a Câmara aqui enquanto representante dessa comunidade. Não é claramente através de um Conselho Geral que se pode colocar essa mesma questão. Portanto, o que estamos aqui a propor é a delegação de 3 possíveis indicações da Câmara, ser indicado pela Junta de Freguesia, em reforço dessa proximidade e em reforço também e em respeito pela própria autarquia local, que é uma Junta de Freguesia. Portanto, Sr. Presidente, é isto que tinha para dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Joaquim Letria pediu a palavra ainda para uma intervenção. Faça favor. Sr. Presidente em exercício, Sr. Presidente da Câmara, peço desculpa de intervir após a intervenção do Sr. Presidente, que é uma intervenção de esclarecimento, mas queria em primeiro lugar dizer que os nomes que foram apresentados não suscitam ao Partido Socialista qualquer reserva. São pessoas que nos merecem consideração e apreço. O que está em causa, do nosso ponto de vista, é apenas uma questão metodológica e, nesse sentido,
além de sublinhar a importância que também, obviamente, atribuímos e que é reconhecida ao papel da educação da estruturação da consciência e da formação dos cidadãos para um futuro que todos sabemos que é problemático, a dúvida é esta, é se devemos estar a votar, fazer voto secreto em urna, quando não estão nomes em causa. Portanto, não. Portanto, não faz sentido a minha dúvida. Não, como eu esclareci há bocado, houve aqui o título da proposta que veio da Câmara, dizia nomeação, ou dizia exatamente, peço desculpa, representantes do município. Houve aqui induziu em erro. O que nós vamos votar é apenas a delegação de competências, porque, já confirmei, nos termos do Decreto-Lei 75 de 2008, a competência é da Câmara. Não tem que vir à Assembleia Municipal. O que é a competência da Assembleia Municipal é aprovar a delegação de competências nas juntas de freguesia. E apenas isso. E por isso estaríamos preparados para o voto secreto, obviamente se fosse o caso, mas não é o caso. Eu peço desculpa, eu ao bocado chamei Joaquim Letria, José Jorge Letria, peço desculpa. Sr. Presidente, não sei se quer fazer uma última intervenção em resposta. Não, muito obrigado, Sr. Presidente, mas isto é mais a nível do procedimento da própria Assembleia Municipal. Não era uma dúvida sobre a proposta em si do conteúdo da mesma. Portanto, era uma questão de processual da votação em sede aqui da Assembleia Municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo nenhum pedido de intervenção, vamos passar à votação. Senhores deputados, quem vota quanto à proposta, o ponto 2, cuja designação dos representantes do município, no fundo, é a delegação de competências da Câmara Municipal de Cascais nas juntas de freguesia do Concelho de Cascais. E apenas isso é o ponto, digamos que é o ponto 2 da proposta. É o ponto 2 da ordem de trabalhos e é o ponto 2 da proposta que eu passo a ler, que seja delegado nas juntas de freguesia a competência para indicar um representante do município para os Conselhos Gerais de acordo com a listagem abaixo. E tem uma listagem dos Conselhos Gerais e tem a respectiva freguesia à frente. É o ponto 2 da proposta que nós vamos votar. Está esclarecido, Srs. Deputados? Estamos? O ponto 1 não é votado porque é competência da Câmara, pura e simplesmente. É apenas o ponto 2. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 2 abstenções do Bloco de Esquerda. Este ponto encerramos a Assembleia. Escuso de ler a minuta, porque no fundo é repetir esta votação. Este ponto foi aprovado por maioria, com 2 abstenções do Bloco de Esquerda. No entanto, o Sr. Vítor vai-me só dizer os números exatos. Desculpe. Sim. O ponto foi aprovado no total com 35 votos a favor, sendo 14 do PSD, 5 do CDS, 9 do PS, 4 da CDU, 3 da CIR Cascais e obviamente, as duas abstenções do Bloco de Esquerda. Srs. Deputados, nós damos por encerrada esta Assembleia. No entanto, já não tem nada a ver com esta Assembleia, apenas para esclarecer, já não deve constar em ata, Sr. Vítor, já não tem a ver com esta Assembleia. A votação da outra Assembleia foi a seguinte. Votaram os 33 membros eleitos diretamente, ou seja, com exceção dos presidentes de junta, e teve 20 votos a favor, 10 contra e 3 abstenções. Já agora menciono que um dos elementos da lista, o Dr. João Dias Coelho, está aqui presente na sala. Vamos ver se foi eleito ou não. O resto temos que saber com o resultado das outras assembleias municipais da área metropolitana, saberemos esta noite. Obviamente que isso implica várias maiorias, implica uma maioria de membros, uma maioria de assembleias municipais e depois que representem a maioria dos eleitores da área metropolitana para a lista ser considerada eleita. Srs. Deputados, boa noite e até uma próxima Assembleia. Muito obrigado. Esta é a última. Depois,
Olha, foi bom para o bom. Tudo correu bem, é? Estamos a trabalhar com isso. Faz com facilidade. Já estou a perceber que não estar aí a mão. Eu acho que não está. Para não apanhar surpresas. Não. Sou presidente, não está. Está tudo agora? Eu. Ui, 2 minutos. Fala. Fala, eu espero. Esteja aí para meia hora para me receber a mim.